Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Além disso, você também pode contribuir com o botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então você pode mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, o link tá aqui na descrição. Se você não consegue contribuir dessas formas, não tem problema, porque só o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento já são muito bem-vindos e muito importantes aqui pro funcionamento dos vídeos. Então, muito obrigado. A magia é o que dá a capacidade pro bruxo, bruxa ou ser de realizar algo, seja voar, lançar um feitiço ou até mesmo ficar invisível. A magia nada mais é do que o termo para as qualidades extraordinárias que os seres e criaturas do mundo bruxo possuem e realizam. Ela é, a grosso modo, como se fosse uma matéria-prima. Em uma comparação bem simplista, pense que a magia é para os bruxos o que os elementos naturais são para os trouxas. Não que os elementos naturais não sejam importantes quando se fala de magia, eles são, mas o que eu quero mostrar com essa comparação é meramente ilustrativo. Por exemplo, os trouxas não inventaram o fogo, eles descobriram como fazer o fogo. Então eles foram aprimorando e inventando novos métodos de obtê-lo. Com a magia não é diferente. Os bruxos e outros seres mágicos não inventaram a magia. Ela está ali, presente no DNA de cada um deles, possibilitando a realização de feitos considerados extraordinários para quem não possui magia. Alguns seres e criaturas têm habilidades completamente naturais relacionadas à magia, como o semi-inviso, por exemplo, que fica invisível. Ninguém ensinou ele a ficar invisível, ele nasceu com aquela habilidade. Ou o ora aqui, ora lá, que desaparata e aparata de um lugar para o outro. Ele também não aprendeu a fazer aquilo, ele nasceu com aquela habilidade. Habilidade essa que só é possível pela magia. Já os bruxos, eles nascem com a magia, mas eles precisam aprimorar suas habilidades. Existem bruxos com habilidades de nascença, como os metamorfomagos, por exemplo, que têm capacidade de transformar as partes do seu corpo sem precisar aprender a fazer isso. Ou os ofidioglotas, que simplesmente falam a língua das cobras. Mas além dessas habilidades, os bruxos precisam aprimorar sua magia. Por isso existem as escolas de magia. E quando se fala em magia, automaticamente a gente já pensa em feitiços. O feitiço, sim, esses são inventados. Cada um deles precisou ser inventado por algum bruxo ou bruxa. Mesmo o feitiço sendo uma manifestação de magia controlada. Consegue entender? A magia já existe. O feitiço é a manifestação da magia controlada. O bruxo que cria um feitiço, que inventa um feitiço, inventou um meio de atingir um objetivo usando a magia. Embora não se saiba exatamente os detalhes do processo da criação de um feitiço, nós sabemos que é uma prática extremamente perigosa e difícil, que pode causar grandes acidentes. Veja como exemplo a mãe de Luna Lovegood. Pandora era uma bruxa que gostava de experimentar, gostava de criar, e certo dia ela acabou causando uma explosão com um feitiço que ela tinha criado, e isso custou sua própria vida. Então é algo muito perigoso. Um feitiço é a materialização da magia. Ele torna algo possível, como levitar, como acender uma luz na ponta da varinha, como desarmar um oponente ou até mesmo como tirar a vida de alguém. E mesmo sem a gente saber qual é o processo exato para se criar um feitiço, é nítido que além do talento, da capacidade, muito tem a ver com a necessidade e a intenção do bruxo criar uma magia. Isso é visto de forma bem mais leve com as crianças, por exemplo. As crianças bruxas, elas manifestam sua magia de forma incontrolável antes de começar os seus estudos nas escolas. É normal crianças bruxas fazer alguma coisa, como fazer um vidro sumir, por exemplo, ou fazer alguma magia sem querer para se defender de alguma situação, fazer uma magia para atender uma necessidade, como por exemplo, um bebê que está num berço e precisa se cobrir, só que não tem ninguém perto para fazer isso para ele, então ele sem querer vai lá e vai usar magia de uma forma incontrolável, completamente intencional para se cobrir, ou para trazer algum brinquedo preferido pro berço. Intenção
e necessidade. A criação de um feitiço segue mais ou menos essa linha, e um exemplo muito claro disso é da bruxa Levina Monkstanley, uma inominável que trabalhava no departamento de mistérios e certo dia ela deixou a sua pena cair e abaixou para procurar a pena com a varinha na mão e, em um canto escuro, de repente a varinha dela acendeu uma luz na ponta. Nesse caso, ela criou esse feitiço de forma não intencional, pode acontecer. Assim surgiu o feitiço Lumos. É claro que o Lumos é um feitiço mais comum, mais simples. Com feitiços mais complexos, o processo provavelmente deve ser mais complexo também. Deve ser algo bem equivalente. Em alguns casos também, um feitiço recém-criado pode ter o resultado semelhante a feitiços que já existam. E então o feitiço já existente acaba caindo em desuso. Por exemplo, o feitiço Abra-te Sésamo era usado para abrir portas, mas ele resultava na destruição da porta. E então depois surgiu o Porta Aberto, que era um feitiço que danificava somente a fechadura da porta, mas tinha a mesma intenção: abri-la. E então surgiu o Alohomora, que não destruía, que somente destrancava e liberava a porta e tornava possível abri-la. Os feitiços anteriores não são mais utilizados e hoje em dia somente o Alohomora é ensinado para as crianças bruxas. Embora a criação de feitiços possa acontecer de forma espontânea, sem querer, as coisas não são bagunçadas não, porque existe o Comitê de Feitiços Experimentais no Ministério da Magia, que justamente regulamenta a criação de feitiços. Por isso o nome, Comitê de Feitiços Experimentais. Os feitiços, eles são testados, a sua segurança é testada, a sua eficácia é testada. E então, os feitiços são registrados e, de forma legal, passam a ser utilizados. Só que não é porque uma lei existe que ela é 100% seguida. Muitos bruxos e bruxas criavam feitiços que não eram registrados e não regulamentados. E muitos desses feitiços eram azarações, maldições, feitiços das trevas. Com o passar do tempo, esses feitiços acabavam se popularizando, passavam a ser de conhecimento, as pessoas passavam a utilizar mesmo eles não sendo registrados e eles acabavam ficando comum entre as pessoas. Só para deixar claro que o uso desses feitiços não registrados não configurava crime, com exceção, é claro, se o feitiço causasse algum dano grave permanente contra a vida de outra pessoa. Mas muitos bruxos acabam evitando usar esse tipo de feitiço por não conhecer, não saber direito os seus efeitos, justamente pelos perigos que eles podem apresentar. Mas Harry Potter não foi tão cauteloso assim quando se tratava de feitiços que ele não conhecia, feitiços ilegais não registrados. Em seu 6º ano, ele vê algumas anotações no seu livro de poções, não só para o preparo das poções mágicas, mas também uma série de feitiços e azarações que ele nem sequer sabia o resultado, mas isso não o impediu de testar. Os feitiços contidos naquele livro, anotados naquele livro, foram criados pelo Príncipe Mestiço, ou seja, por Severus Snape. Existem pelo menos 7 feitiços conhecidos que foram criados pelo Príncipe Mestiço. Um deles é a azaração para as unhas do pé crescerem. Como o nome já sugere, essa azaração fazia com que as unhas do pé da vítima crescessem descontroladamente, de maneira rápida e desenfreada. E o Harry utiliza essa azaração no Crabbe durante o 6º ano e o efeito foi descrito como algo muito divertido de se assistir. Mas eu garanto que para a vítima da azaração não deve ser tão divertido assim. Outra azaração criada por Snape foi o feitiço da língua presa, ou como é chamada, Langlock. O resultado dessa azaração também é bem óbvio. Ele faz a língua da pessoa enrolar e grudar no céu da boca, impedindo ela de falar qualquer coisa. Parece um feitiço bobo, um feitiço inocente, usado só para sacanear alguém, para tirar um sarro de alguém, mas é um feitiço bem perigoso, porque em uma situação onde a vítima desse feitiço precise se defender de alguma forma, ela não vai conseguir, porque a sua língua está presa no céu da boca, ela não consegue proferir encantamentos para se defender, tendo em vista que a maioria dos bruxos precisam de varinhas e precisam falar os encantamentos para poder conjurar uma magia, já que feitiços não verbais e feitiços sem varinha é um tipo de magia mais avançado e mais difícil que nem todo mundo domina. Então é um feitiço que em uma situação pode acabar colocando alguém num risco muito grande. Harry Potter experimenta o resultado desse feitiço no Pirraça, o poltergeist da escola, quando ele está prestes a revelar a localização do Harry. Outro feitiço criado por Snape foi o Abafiato. Esse feitiço criava um tipo de ruído, um zunido na orelha das pessoas
crianças que estavam ao redor, impedindo que elas ouvissem qualquer coisa que a pessoa que lançou o feitiço falasse. Era um feitiço muito bom para manter a privacidade quando você queria evitar enxeridos, e era muito utilizado pelos membros da Ordem da Fênix, inclusive nas reuniões ali na sede da Ordem no Largo Grimmauld número 12. A Hermione, que criticou bastante o Harry por utilizar esses feitiços, também acabou fazendo uso dele aí mais pra frente, e é um feitiço que não apresenta tanto risco assim. Outro feitiço criado por Snape é o Levicorpus. Como o nome sugere também, ele faz o corpo da pessoa ser levantado. Ele pendura a vítima no ar pelos tornozelos de cabeça para baixo. Era um feitiço bem popular na época que o Snape estudava em Hogwarts, inclusive foi usado contra ele pelo seu grande inimigo Tiago Potter. E mesmo que esse feitiço na época tenha se tornado popular, ninguém sabia quem era o autor. Também parece ser um feitiço inocente, mas ele era muito utilizado por comensais da morte. Eles penduravam suas vítimas pelos tornozelos no ar para torturá-las. Inclusive isso é visto na Copa Mundial de Quadribol, quando os comensais da morte atacam o acampamento. O feitiço Libera Corpus é justamente o contrafeitiço do Levicorpus. Ele encerra o efeito do outro feitiço, também foi criado pelo Snape, e com certeza o feitiço mais famoso do Snape é o Sectum Sempra, uma maldição perigosíssima. Harry viu todos esses feitiços no livro do Príncipe Mestiço. Ao lado do feitiço Sectum Sempra estava escrito para inimigos. Era uma maldição extremamente poderosa e poderia ser fatal. O efeito do Sectum Sempra é causar cortes profundos na vítima, como se o lançador possuísse uma espada invisível. E esses cortes podem ser fatais. Quando Harry utiliza esse feitiço contra o Draco Malfoy, espirra sangue para todos os lados no banheiro. O Draco começa a sangrar violentamente. E se ele não fosse salvo, ele sangraria até a morte. E é aí que entra o sétimo e último feitiço de Snape, que é justamente o contrafeitiço do Sectum Sempra, o Vulnera Sanentur. O encantamento Vulnera Sanentur vem do latim. Vulnera significa ferida, machucado, e Sanentur, cura. Para que o contrafeitiço tenha efeito, é preciso recitá-lo 3 vezes diante da vítima. Ele soa como uma espécie de canção, inclusive. Quando o contrafeitiço é executado, a primeira fala serve para retardar o fluxo de sangue, para evitar uma hemorragia. Já depois da segunda fala, os machucados começam a ser limpos, os resíduos começam a ser limpos. E a terceira fala fecha totalmente a ferida. Mesmo assim, essas feridas vão deixar cicatrizes aparentes. O Sectum Sempra era tão poderoso que, ao atingir uma parte do corpo e decepá-la por completo, isso seria impossível de se restaurar. Como, por exemplo, a orelha do Jorge. Ele é atingido pelo Sectum Sempra durante a Batalha dos Sete Potters. O Snape tenta acertar um comensal da morte e acaba acertando o Jorge e arrancando a orelha dele. Enfim, esses são os feitiços conhecidos que Snape criou. Provavelmente ele deve ter criado mais algum, afinal ele era um bruxo muito talentoso, e como o próprio Sirius Black disse, quando o Snape chegou em Hogwarts ele conhecia muito mais feitiços das trevas do que alunos do 7º ano até. Mas uma coisa é fato, eu queria saber qual é o exato processo da criação de um feitiço. Deve ser algo muito legal. Com certeza o feitiço Accio foi criado por alguém muito preguiçoso, porque né, você usa pra convocar, tipo, Accio qualquer coisa que eu queira nesse momento, sei lá, Accio chocolate, aí tipo o chocolate vem e tipo você comeu. Com certeza foi alguém preguiçoso, com certeza. Mas é um feitiço muito útil, convenhamos. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo também, porque é sempre muito bem-vindo. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.